das Escrituras, para que nós possamos ouvir também o que Deus tem para nossas vidas através da sua palavra. Já recebemos uma boa instrução acerca da nossa adoração enquanto ofertamos, e temos um texto na palavra de Deus nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. Evangelho segundo escreveu João, verso de número 6 em diante. Glória a Jesus. O irmão pode ficar sentado mesmo, vamos estar lendo, você pode ficar no seu assento, mas vamos ler a leitura da palavra de Deus. Se você não tiver uma Bíblia sagrada, tenha a bondade de acompanhar conosco no telão. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que lê. Se você tem a capacidade de ler, leia. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que ouve. Se você tem a capacidade de ouvir, ouça. Agora a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que pratica, aplica aquilo que lê e que ouve. Isso é o nosso desejo e dever. A Bíblia Sagrada diz assim, João capítulo 17, verso de número 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Estou lendo na versão... Deixa eu ler ali que vai ser melhor. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste. E guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto de mim deste provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai bendito, Pai de amor, mais uma vez nós estamos diante deste texto maravilhoso, Senhor amado, que nos revela tantas maravilhas e tantas verdades, e também está, Senhor, diante de nós um desafio, porque eu sei, Pai querido, que esta palavra que o Senhor liberou em forma de oração, e ora se encontra, Senhor, nas páginas das Escrituras, não é apenas, ó Deus, um desejo, ó Pai amado, do teu coração e uma aspiração
que tu tens, ó Deus amado, de, ó Pai, falar acerca daquilo que o Senhor sabe. Mas eu sei, Pai querido, que esta oração se cumprirá na íntegra, porque ela é o desejo do seu coração. Faz com que nós compreendamos mais uma vez, ó Deus, o motivo pelo qual estamos aqui nesta casa, nesta noite. Queremos que o Senhor revele para nós a tua palavra, para o louvor da sua glória. Amém. Queridos irmãos, nessa noite, mais uma vez, nós queremos falar, eu falei hoje pela manhã, sobre este texto, e nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, no período da manhã, estamos falando sobre a busca da unidade, a busca de sermos um, assim como nós temos, por exemplo, o Senhor Jesus e o relacionamento entre Jesus e o Pai, e tudo que a Bíblia fala acerca de Jesus aqui na terra, ela fala acerca de o que ele veio fazer em nome do seu Pai. E todo o tempo que Jesus esteve em atividade ministerial na terra, Jesus ele manifestou aquilo que estava no coração do Pai. Todas as suas atitudes, todas as suas palavras, todas as suas ações, todos os seus ensinos, eles, na verdade, eram feitos para manifestar o Pai, para manifestar um Deus que era conhecido apenas de ouvir falar daquela geração que agora estava vendo a manifestação de Deus de uma forma que eles não conheciam. Podemos muitas vezes confundir, querido, o nosso Deus por não termos um relacionamento próximo e um relacionamento verdadeiro com esse Deus. E quando ele começar então a se revelar a nós, e quando ele começar então a abrir o seu coração para nós, ou nos mostrar quem realmente ele é, nós podemos de alguma forma não perceber este Deus. Mas Deus, conhecendo as nossas limitações e sabendo as nossas dificuldades, em compreender quem ele é, Deus não vai se relacionar conosco na medida, vamos dizer assim, de uma revelação que nós não tenhamos capacidade de conhecê-lo. Porque como que eu vou ser um com este Deus se eu não tenho a capacidade de conhecer este Deus? Então Deus não quer apenas que nós sejamos um nele, mas Deus quer que nós sejamos um nele a partir do ponto que nós venhamos a conhecer quem ele é. Nós temos entendido que os relacionamentos que nós temos aqui na terra, e esses relacionamentos, eles passam sim por conflitos, por dificuldades, por problemas, mas à medida que nós vamos vencendo esses limites, à medida que nós vamos vencendo esses obstáculos, nós vamos vendo que esses relacionamentos que nós temos aqui na terra, eles vão nos moldando a sermos mais parecidos com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Veja bem que nós começamos com um relacionamento na terra humano tão forte que é o relacionamento entre pai e filho, por exemplo, entre mãe e filho, relacionamento familiar entre pais e os seus filhos, e à medida que os filhos vão crescendo, é claro que eles são indivíduos, é claro que eles são pessoas diferentes, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão assimilando dentro desse relacionamento característica dos seus pais. Eles vão refletindo características do pai ou da mãe no comportamento que eles têm. E quando nós estamos agora já maduros, já crescidos, alguém que vem conversar conosco, ou vem conviver conosco, e também conhece os nossos pais, é muito comum eles chegarem e dizer assim: você se parece muito com o seu pai, você se parece muito com a sua mãe.
E eles não estão se referindo apenas às coisas físicas ou às características físicas que todos nós herdamos de alguma forma dos nossos pais, mas muitas vezes eles estão observando o nosso comportamento, porque esse comportamento foi transmitido para nós através de um relacionamento. Alguns relacionamentos provocam em nós e causam em nós bons comportamentos, outros causam em nós maus comportamentos, mas nós vemos que relacionamento, ele faz com que nós nos tornamos semelhantes com quem nos relacionamos. Quando passamos a nos relacionar no âmbito do casamento, por exemplo, um homem e uma mulher se unem no laço do casamento, e os primeiros anos sempre são anos de ajustes, sempre são anos de se amoldar além daquele sentimento de paixão ou de atração que tínhamos um pelo outro. Agora nós estamos num âmbito de convivência diária, contínua, e nós vamos percebendo que dentro desse ambiente de relacionamento matrimonial, nós vamos ver quão diferentes nós somos. Mas a proposta do casamento é que à medida que o relacionamento daquelas duas pessoas vai se intensificando, à medida que aquele relacionamento vai se amoldando e vai vencendo desafios, o resultado é que eles se tornem um em pensamento, em propósito, em atitudes, em ideais. Foi assim que Deus projetou relacionamentos. Deus estabeleceu que o homem se relacionasse para que o homem pudesse, querido, crescer e se tornar parecido com quem ele se relaciona. É muito comum um casal que já ultrapassou a barreira dos 20, dos 30, 40 anos de casado, e eles fazerem agora um retrospecto da vida deles. Há 40 anos atrás, eles tinham conflitos para escolher a cor do carro que eles iam dirigir. Agora, depois de 40 anos, eles já nem vão mais na concessionária com essa intenção de escolher a cor, porque eles já sabem o que um gosta, o que o outro não gosta, e já foram tão testados nisso, que eles não vão agora, conhecendo o que um ou outro gosta, provocar a ira do outro, porque o conhecimento que eles têm um do outro fazem eles adquirirem algo que vai satisfazer a ambos os gostos. Por quê, pastor? Uma pessoa entra num relacionamento e, ao longo do tempo, esse relacionamento a transforma. Porque relacionamentos foram criados por Deus para que nós, de alguma forma, nos tornássemos um só. E se temos esses paralelos na Terra para nós observarmos como funciona a coisa, quando então nos relacionamos com Deus, Deus estabelece um relacionamento, e a proposta desse relacionamento é que, à medida que nós vamos crescendo nesse relacionamento, nós nos tornemos mais parecidos com quem nos relacionamos. Então é necessário, querido, vencermos alguns obstáculos que impedem de nós sermos um em Deus. Aleluia. Estarmos em Cristo, a proposta final de estarmos unidos a Cristo, não é apenas para exibirmos o poder que Ele tem, apesar de sabermos que o nosso Deus é todo-poderoso. Alguém começa a se relacionar com Deus, e Deus ele tem muitos aspectos maravilhosos, e à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos adquirindo esses aspectos de Deus.
Então nós queremos relacionarmos com o Deus que nós conhecemos porque temos conhecimento do seu poder. Querido, quando eu descobri que em Cristo eu tenho poder para destruir as forças do inferno, isso me animou muito. Quando eu descobri que eu me relacionando com Deus, o poder dele pode ser o meu poder, e quando eu entendi que eu posso em Deus operar na força e no poder de Deus, isso me animou muito. Mas não é o bastante. Não é o bastante. Há pessoas que querem se relacionar com Deus apenas porque vê algo em Deus que chama a sua atenção, que faz com que ele se anime. Mas não é isso o tudo em relacionarmos com Deus. Ao relacionarmos com Deus, a intenção maior de Deus é que nós fôssemos aquilo que Ele projetou para o homem ser desde o começo. Como que foi que Deus projetou o homem para ser? Quando Deus pensou no homem, o homem foi pensado e foi idealizado e foi manifestado. Como que Deus pensou para o homem ser? Ele pensou o homem sendo a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus criou o homem e Deus quis se relacionar com o homem, Ele quis se relacionar com o homem dentro dessa visão, que o homem fosse a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós precisamos entender que sem conviver com Deus, sem estarmos num relacionamento com Deus, nós nunca seremos a semelhança de Deus. Mas à medida que você vai se relacionando com Deus, ainda que em Deus não haja nenhuma parte dele que você o complete, mas tudo que ele criou para o louvor da sua glória. Por isso que Deus ele faz coisas extraordinárias para não perder o relacionamento com aquilo ou com a quem ele criou. Deus ele é diferente de nós. Eu estava conversando com um irmão e eu falei que Deus ele tem sentimentos. Ainda que alguns teólogos, alguns que se dedicam ao estudo e eles declaram que Deus não tem sentimento, a minha Bíblia diz que Ele tem sentimento. Deus, o Deus que criou você e eu com sentimentos, não teria sentimentos? A Bíblia diz que Deus se entristece, a Bíblia diz que Deus se alegra, a Bíblia diz que Deus se ira, a Bíblia diz que Deus tem misericórdia. A Bíblia fala dos sentimentos de Deus. Agora, os sentimentos de Deus não são comparados aos nossos sentimentos, porque Deus não nos vê como pessoas que estão alheias do seu propósito, quando nós não entendemos o seu propósito. Não. Deus, ele, por nos conhecer e saber quem somos, Ele age conosco na perspectiva da visão dele. Então, quando Deus ele manifesta um sentimento, por exemplo, Deus ele se entristece conosco, não porque nós não vamos servi-lo, e ao não servi-lo a Ele, ou decidimos a não servi-lo porque temos um livre-arbítrio, e alguém diz, não quero mais servir a Deus, não quero mais me relacionar com Deus. Deus se entristece, é claro que se entristece com uma atitude dessa, mas Deus não se entristece porque Ele está perdendo uma pessoa que se relacionava com Ele. Deus se entristece porque Ele sabe que aquela pessoa, sem se relacionar com Ele, vai sofrer
muito mais do que ela pensa. Então a tristeza de Deus não é porque alguém disse assim: eu não quero mais me relacionar contigo, eu não quero mais te servir, eu não quero mais estar em comunhão com o Senhor. A tristeza de Deus não está no que nós fizemos e tirou de Deus. Não. Nós não podemos tirar nada de Deus. Deus é um Deus completo, aleluia. Deus é um Deus que se alegra em si mesmo. Agora, Deus se entristece porque Ele sabe que você sem Ele, você vai perecer. E nada que Deus criou para que perecesse. Então a tristeza de Deus não está, querido, nele ser ferido. A tristeza de Deus está em saber que você vai estar ferido. E se nós não entendemos isso, nós não prosseguimos nesse relacionamento. Agora, o que Deus fez para manter esse relacionamento conosco? Deus fez loucura. E Paulo registrou dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Sabe, querido, que Deus, Ele é um Deus que não pede opinião para ninguém para fazer o que faz. E nem tem que dar satisfação a ninguém porque decidiu fazer algo. Não, Ele é soberano. Mas Deus, na sua soberania, Ele não deixa, de forma alguma, de expressar quem Ele é através das suas escolhas e através das suas decisões. Então, quando nós olhamos para algumas coisas que Deus decidiu fazer para manter o relacionamento, para que dentro desse relacionamento nós pudéssemos nos tornar como Deus, não seremos deuses. Nunca seremos igual a Deus, mas Deus quer que dentro de um relacionamento nós nos tornemos parecidos com Ele. Agora, como que eu posso me parecer com Deus? Parece inconcebível isso. Parece loucura um ser humano entender esse conceito de que Deus quer que, ao me relacionar com Ele, eu tenha aspectos semelhantes a Ele. E que loucura que Deus fez para que eu me tornasse semelhante a Ele. Quando Ele me criou para ser como Ele, para ter a imagem e a semelhança dEle. O que Ele fez para isso? Ele fez uma loucura. Sendo Ele criador de todas as coisas, e sustentador de tudo que criou, e sendo grande como Ele é, o salmista, no Salmo de número 77, pergunta assim: que Deus é como o nosso Deus? Que Deus, qual é o Deus que criaram, que inventaram aí, que é como o nosso Deus? Se eu começar a falar da grandeza de Deus, de como Ele se revelou no passado, como Ele se revelou no Velho Testamento, eu vou olhar para a grandeza de um Deus que é tão gigante, tão grande, que os céus dos céus não podem contê-lo, que habita fora do tempo. Um Deus que a Bíblia diz que todas as águas dos oceanos cabem na palma da mão dele. Um Deus que fala que todo esse universo que a gente olha e contempla com os olhos humanos e não tem fim, por isso que a gente chama que é o infinito. A gente diz assim, esse universo não tem fim. A ciência já fala que tem. Mas a gente olha para essa expansão aí desse universo, e hoje tem telescópios grandes que podem tirar fotografias do universo na forma reversa, e eles começam então a dizer da profundidade e da, vamos dizer assim, da longura, né, desse universo, e eles fazem cálculos matemáticos para tentarem dar uma idade para o universo.
A Bíblia diz que isso tudo que os homens chamam de grande, galáxias, e todas as galáxias juntas, a Bíblia diz que esse Deus que eu estou falando para você, que quer se relacionar comigo e com você, que quer que nós nos tornamos parecidos com Ele, a Bíblia diz que esse Deus, Ele mede os céus a palmos. Ele pega tudo isso e coloca um palmo aqui, outro palmo aqui, e diz assim, isso aí é a extensão daquilo que nós humanos chamamos de infinito. A Bíblia diz que esse Deus, Ele pega todos os outeiros da terra, todas as montanhas, Ele pega desde o Himalaia, que é a maior montanha que existe na terra, o pico mais alto da terra, mais de 8.000 quilômetros, 29.000 milhas, 29.000, como é que fala aí? Feet. Ele pega todas as montanhas, eu venho de uma região do Brasil que é montanha para lá. Minas Gerais é chamado de Mar de Morros. A gente, viajando por Minas Gerais, a gente vê que aquela terra ali um dia foi chacoalhada, né, irmão? Porque pensa num lugar acidentado, né? Tem uma irmãzinha da nossa igreja aqui que mora num lugar chamado Cuparaque. Quem já ouviu falar? Irmão, Cuparaque é um lugar que para morar lá e para escalar uma serra que tem no dia de chuva, só tatu de chuteira. Você está lá em cima, meu irmão. Na montanha você vê uma cidadezinha que você tem que usar binóculo para ver lá embaixo. E as curvas são tão acentuadas que dava para ver a placa de trás pelo retrovisor, querido. Todas essas montanhas lindas de Minas Gerais, ou se você viaja aqui nos Estados Unidos, também tem Montana, né? Um estado chamado Montana. Por que você acha que chama Montana? Por causa das montanas, né? A Bíblia diz que Ele pega todas essas coisas, todos esses montes, e pesa na palma da sua mão. A Bíblia diz que Ele olha para o céu, e a gente olha para o céu aqui em Bossa, é meio difícil, mas se você sair um pouquinho, se você for em Martas Vinas, você vai ver a diferença. Chega à noite lá em Martas Vinas, porque não tem essa poluição, você olha e você vê aquele céu estrelado. Os irmãos lembram lá da roça, né, que a gente... 7 horas da noite começava a escurecer, olhava para o céu estava claro porque as muitas estrelas estavam ali iluminando, não é verdade? A Bíblia diz que este Deus conhece todas essas estrelas e chama elas pelo nome. A Bíblia diz que Ele criou milhares de anjos. A Bíblia fala de miríades de miríades. E Deus conhece cada um deles. Ouve cada um deles. Atende a cada um deles. E não é como eu e você atendemos. Hoje eu atendi uma irmã. E para atender essa irmã, eu tive que dar a ela o meu tempo, o meu espaço. E se alguém quisesse falar comigo, teria que esperar eu acabar com a irmã para eu atender a você e a outra pessoa. Deus não é assim. Deus, Ele atende a todos, ouve a todos, conhece a todos, entende a todos e pode responder a todos ao mesmo tempo, a todo tempo, sem se confundir. Pedido, intenção, desejo. Deus, Ele sabe ouvir a todos e sabe administrar quem precisa receber um sim, quem precisa receber um não, quem precisa receber uma espera. Deus está administrando isso tudo, se relacionando com todos, sabendo o que se passa com tudo e com todos, e não precisa, como eu e você, despender tempo e atender um de cada vez, porque Deus é Deus. Então, se relacionar com Deus assim é maravilhoso. Mas é um Deus que eu não vejo.
com esses olhos. Não é um Deus que eu apalpo com essas mãos. Então, isso fica também muito fácil para o nosso adversário tentar nos enganar, dizendo o seguinte: você diz que conhece a Deus, diz que está debaixo de um relacionamento com Deus, mas como é esse Deus? Quem é esse Deus? E por falta de conhecimento dentro deste relacionamento, nós começamos então a perder, querido, em nós a semelhança desse Deus. O culto hoje está desse jeitinho mesmo que vocês estão vendo. Calmo e tranquilo, águas brandas. Pastor, eu pensei que essa era a igreja pentecostal. E até no talo, irmão. Só que hoje Deus não está querendo falar no som das muitas águas. Deus hoje quer falar de relacionamento. Esse Deus grande fez loucura para se mostrar a nós. E aí é que está a grandeza do nosso Deus. A grandeza do nosso Deus, para mim, particularmente para mim, a grandeza deste Deus que eu acabei de descrever para vocês e não falei nada acerca dele. A Bíblia está cheia dos feitos de Deus e tudo que está aqui fala desse Deus, da grandeza desse Deus, mas para mim, a grandeza deste Deus está não naquilo que ele fez de forma macro. Porque eu acredito absolutamente que tudo que existe no universo é obra das suas mãos. Mas para mim a coisa que mais me encanta na grandeza desse Deus é a capacidade desse Deus, grande como é, se humilhar, descer, se redimensionar para que o homem pudesse conhecê-lo ao nível do homem. É aí que eu quero que você pense nessa noite. Querido, que para Deus se revelar, Ele tem que se humilhar. Todas as vezes que Deus quis que alguém o conhecesse, Deus teve que se diminuir. Se eu quero que a minha esposa me conheça por quem eu sou, eu não posso ficar me mostrando maior do que ela toda hora. Eu tenho que descer, 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 descer. Não porque ela é menor do que eu, é porque quando eu desço, eu mostro mais da minha essência. E essência é o que de fato nós somos. Se eu quero que a minha filha me conheça de 1 aninho e 6 meses, ela já sabe, ela me chama de pai, ela já sabe que eu sou o pai dela. E dentro dela já tem uma consciência de que o outro homem não é o pai dela. Mas por que ela me chama de pai e não chama outro homem de pai? Porque eu me relaciono com ela todos os dias. Na figura de pai, na linguagem que ela entende que eu sou pai. E ainda que ela não tenha a capacidade de saber quem o pai dela é, ela já me chama de pai, porque o que ela tem de relacionamento comigo já faz ela me chamar de pai. Mas eu não me relaciono com ela na mesma proporção que eu me relaciono com a mãe dela. A mãe dela, porque convive com o pai dela, que é a mesma pessoa. O pai da Ana Júlia é o esposo da Ana Paula. O relacionamento com a Ana Paula e o relacionamento com a Ana Júlia faz com que elas me conheçam. Mas na proporção de conhecimento, tem graus de saber quem é e quem eu sou e quem não sou.
Amém, gente? Agora, Deus é tudo isso e muito mais. Deus é muito mais do que o homem pode falar dele. Deus é muito mais do que os anjos podem falar dele. Deus é muito mais, querido, do que tudo que foi criado junto pode falar dele. Mas Deus não quer que nós o conheçamos de forma abstrata, de forma que Ele é um Criador e que a gente vê a marca dele na criação. Deus quer que nós nos relacionamos com Ele para entendimento, querido, de quem Ele é em essência. E não importa o nível da nossa capacidade de saber na totalidade quem Ele é. Ele quer se relacionar com o fim de que um dia nós nos tornemos mais parecidos com Ele. A minha pergunta é nessa noite: se os homens lá fora não conhecem a Deus, será que eles podem conhecer a Deus te conhecendo? Vou repetir a pergunta. Se os homens que estão lá fora não têm capacidade de conhecer a Deus, pela grandeza de Deus, pela majestade de Deus, pela grandiosidade dos feitos de Deus, será que os homens que não conhecem a Deus, porque não conseguem entender e interpretar a grandeza dele em criar todas essas coisas, será que ele pode ser conhecido pelos homens porque alguém te conhece? Porque o relacionamento que ele tem conosco, o objetivo final é que nós nos tornemos parecidos com ele. Jesus escandalizou os homens que conviveu com ele na sua geração, porque Jesus dizia assim: quem me vê, vê meu Pai. E isso é loucura para quem não conhece Deus. Jesus não ficava aquele tremendo, Jesus não ficava ansioso, e nem Jesus ficava titubeando em dois pensamentos quando ele falava assim. Ele dizia: quem me vê, vê meu Pai. Você sabe quando você está querendo falar uma verdade, mas não confia muito nessa verdade? Você sabe que é verdade, mas você não assume essa verdade como identidade? Sabe quando você conhece a Bíblia? Sabe, gente? Quando você conhece a Bíblia, mas lá no fundo, aquela verdade não é parte da sua vida. Você fala da verdade, mas você não fala como vivendo a verdade. Aí, quando você fala essa verdade, você treme lá por dentro e diz assim: não sei se isso é verdade. Por quê? Porque nós não crescemos no conhecimento do Pai, para que nós possamos com confiança, como Jesus tinha e tem confiança, de dizer: assim como vocês me veem, vocês estão vendo o meu Pai. Porque Jesus se relacionou com o Pai. E o relacionamento de Jesus com o Pai fizeram com que ambos se tornassem um. Mas espera aí, Jesus é Deus, pastor. Você está confundindo. Eu não sou igual a Jesus. Eu não sou da mesma espécie de Jesus. Será que não? Você não vai ser o salvador do mundo e você não vai ter a missão de fazer o que Jesus fez na terra. Mas a Bíblia diz que em Jesus nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, aos olhos do Pai, nós temos todos os direitos que Jesus tem como filho. Se Jesus veio à terra e ele assumiu a forma de um homem, e ele, como homem que foi, se relacionou com o Pai na forma de homem, e como homem ele teve um relacionamento com o Pai que fez dele um com o Pai, não tem nada, absolutamente nada nessa terra que impeça eu e você de sermos igual a Jesus.
e termos o mesmo resultado que Jesus teve. Aí está a loucura de Deus. Aí está a grandeza de Deus de se humilhar para se relacionar. Mas na humilhação dele, ele trouxe consigo a capacidade e a oportunidade de nos pegar aqui nesse nível e nos colocar no nível que ele está com o Pai. Se você está entendendo, aplauda ao Senhor, porque isso é para você. Deixa eu ler um texto com você. Filipenses. Já foi falado isso na hora da oferta. Já foi mencionado isso, mas eu quero ler. Porque tudo que nós vamos fazer aqui hoje, nós temos que entender que nós estamos num relacionamento. E num relacionamento com Deus que fez uma loucura grande para nos ter do lado dele. Escute, Filipenses capítulo de número 2. Eu quero ler com você o verso de número 5 em diante. Até o verso 5, Paulo ele fala de um comportamento de Cristo, um comportamento de cristão. Diga assim, um comportamento de cristão. Como eu devo me comportar como cristão? Do verso 1 ao verso 5, Paulo está dizendo aos filipenses, vocês precisam se comportar assim. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um de 12, um de 7 e uma de quase 2 anos, 1 ano e meio. São todos meus filhos. São todos amados por mim e pela mãe. Mas eu vejo o comportamento dos 3 diferentes. E existe um comportamento ideal, que eles acham que não precisam ter, mas tem que ter, porque é assim que é o certo. Então eu falo para o de 12 assim, toma banho, que nós vamos para a igreja. Ele reage de um jeito. Aí eu falo para o de 7 assim, toma banho, que nós estamos para a igreja. É outro comportamento. E eu falo para de 2 anos, vamos tomar banho. É outro comportamento. Aquela ali, quando eu falo banho, ela já está toda alegre com o bracinho assim. Porque para ela, banho é prazer. Mas eu não sei o que acontece de 2 anos a 12 anos, que o banho não se torna mais prazer. Eu não sei o que acontece. Que na adolescência parece que o banho se torna... Parece que o camarada vai entrar debaixo de um chuveiro de Gillette. Porque corre do banho, mano. Então, diga assim, eu sou filho de Deus, mas os meus comportamentos, às vezes mudam. Só que Deus tem um comportamento, diz assim, banho é bom todo o tempo da vida. Diga assim, banho é bom a todo o tempo da vida. É mistério que tu tomes um banho antes de vir para a igreja, viu, irmão? Aleluia. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o problema é que nós, como filhos de Deus, nós queremos nos comportar alheio à vontade de Deus. E Deus tem uma vontade até para o nosso comportamento. Mas filhos somos. Então Paulo está dizendo assim, olha gente, vocês estão aprendendo a se relacionar com Deus, vocês estão aprendendo a andar com Deus, a ser igual a Deus, vocês estão aprendendo dentro desse relacionamento a se tornarem como Deus é, não na essência de Deus, mas como Deus se comporta. Aí Paulo está dizendo, olha só que interessante, eu quero focalizar daqui a pouco nos 5 em diante, mas olha só, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito, em uma só atitude. Vocês estão entendendo? Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas por humildemente considerarem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Paulo está moldando a mente dos crentes a serem uma mente como a de Deus é. Deus está pensando em você e eu como se nós fôssemos um. Deus está dizendo, o comportamento de vocês na terra tem que ser o padrão do meu comportamento no céu. Eu, o Pai, eu, o Filho, eu, o Espírito Santo, temos um só amor, temos um só pensamento, temos só um ideal, e por isso nós temos sucesso em tudo. Aleluia! Agora só, olha bem, como que eu vou ter isso, pastor? Como que eu vou ser um com a Nayara? Como que eu vou ser um com a Karine? Como que eu vou pensar igual a Silvia? Como que eu vou pensar igual o diácono Roosevelt? Se o mundo diz, cada cabeça uma sentença. E quando as pessoas não falam com a boca, elas falam com a atitude. Você não precisa falar e expressar com palavras o seu pensamento. O seu pensamento é falar das suas ações. Aí, nós começamos a nos bater. Como que eu vou ser um só? Como que eu vou ser a resposta da oração de Jesus em João 17 que nós lemos hoje? Como que eu vou ser? Eu pergunto, Tiago, como que você, Tiago, e eu, pastor Vitor, e essa congregação, e os crentes do mundo inteiro, como que nós vamos ser a resposta de João 17? Que eles sejam um, como nós somos um. Se nós fizermos o que Jesus fez, não tem outra forma. Aí eu quero que você passe a ler comigo o versículo 5, e eu já vou terminar. Seja a atitude de vocês. Eu vou ler nessa versão aqui que está mais fácil de entender. Seja a atitude. A atitude está ligada ao quê, irmãos? A atitude está ligada mais a palavras ou a ações? A atitude está ligada às suas ações. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Diga para o teu irmão assim, esse relacionamento com Deus vai te fazer parecido com Cristo. Então você vai ser igual a Cristo quando as suas atitudes forem semelhantes à de Cristo. A sua imagem e a sua semelhança vai ser conhecida, o mundo vai conhecer o Deus que criou isso tudo, mas não acredita. O mundo não acredita. O mundo não acredita. Mas o mundo responde a uma atitude. Não é difícil achar no mundo gentileza. Tem gentileza no mundo, tem ou não tem? Você vai numa loja, a pessoa não conhece a Deus. Se você perguntar, você crê em Deus? Não, sou ateu, não conheço em Deus, não quero saber de Deus, Deus não existe. Mas você pode pegar dentro de um ateu, gentileza. Você está numa loja, o cara vai e abre a porta para você. Você entra, você fala obrigado, e ele diz, de nada. Isso é uma gentileza, é uma gentileza. Eu não sou parecido com Jesus quando eu sou só gentil. O mundo tem gentileza. O mundo tem amor. Mas o mundo não é parecido com Deus no aspecto de ter atitudes como Cristo tem.
E o mundo não está esperando dos filhos de Deus o comportamento do mundo, bons ou ruins. O mundo está esperando que os filhos de Deus tenham atitudes que Deus tem atitudes. Olha só, olha que interessante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Agora, aonde ele quer chegar? Que embora sendo Deus, diga assim, Jesus, olha para o universo. Diga para o teu irmão, olha para o universo. Jesus é criador daquilo tudo. De cada estrela que o pastor falou, de cada galáxia, de cada montanha que ele pesa, da habilidade e da capacidade dele medir os céus com os palmos, a capacidade de colocar todas as águas na mão dele. Diga assim, é esse Jesus aí que o pastor está falando, é esse Deus aí. A Bíblia está dizendo assim, sendo ele o quê? Deus. O que ele fez? Para não quebrar o relacionamento com o homem, para fazer do homem parecido com ele. Mostrou a maior grandeza dele. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Olha só, querido. Quando nós somos injustiçados, quando nós somos, de alguma forma, irritados, a primeira reação que a gente tem é dizer para aquela pessoa que está nos irritando e nos humilhando, você sabe quem eu sou? Você sabe com o que você está falando? Hã? É ou não é? Jesus está sendo pendurado na cruz, meu filho. E está doendo demais. Porque um espinho que você coloca no seu pé, quem já foi espetado por um espinho? Dói ou não dói? Você deu glória a Deus e aleluia quando foi espetado por um espinho? Pisou no espinho. Oh, glória, oh, aleluia, que gostoso esse espinho no meu pé. Não! Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Ele veio para ser a imagem de Deus na terra. Tudo que ele fez era igualzinho o Pai fazia. Tudo que Jesus fez na terra, irmã Camila, era a expressa ação de Deus. Jesus falaram para Jesus assim, faz um sinal, faz um milagre agora. Se você fizer um milagre, agora nós vamos acreditar no Senhor. Jesus disse assim, eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer primeiro. I didn't come here for a show. I came here for a purpose. If I don't see my Father doing, I don't do it. Tudo que Jesus fez, ele fez porque viu o Pai fazendo. Agora, veja bem, ele está recebendo uma coroa de espinho. Não é um espinho. Paulo chiou quando tinha um espinho na carne. Paulo disse, eu estou com um espinho na carne, Deus. E orou, e Deus disse, não tiro, Paulo. Não tiro, Paulo. Não tiro, Paulo. Mas é um espinho doendo demais. Não tiro, Paulo. Porque esse espinho que você está sentindo na carne é o que você pode suportar na carne para que o céu se mantenha aberto sobre a sua vida. Mas eu já sofri uma coroa de espinho por você, Paulo. Agora, Jesus poderia muito bem, querido, naquela hora de injúria, ele lá na cruz, quando estavam pregando ele, estavam colocando uma coroa e colocando ele na cruz, Jesus poderia muito bem dar uma de Deus ali na hora e dizer assim, excuse me, você sabe quem que eu sou? Vocês estão tendo ideia onde vocês estão semeando esse negócio? Não. Não, mil vezes não. Olha para cá, querido. Olha aqui. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas
esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E isso que me encanta em Deus. Isso para mim que me mostra a grandeza de Deus. Deus para mim é grande aqui, nesse versículo de número 6. Deus para mim é grande no versículo 8, aliás. Aqui está a grandeza de Deus para mim, para você eu não sei. Eu não sei aonde você vê Deus grande. Eu vejo a grandeza de Deus aqui. His greatness is here. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Para, querido. Não, vamos pensar, vamos fechar com esse pensamento. Diga assim, Deus quer que eu seja um com meu irmão. Diga assim, no final das contas, não pode ter início nem fim entre eu e você. Nós podemos entrar nesse relacionamento como duas batatas, mas a gente tem que sair dele como um mashed potato, como um purê de batata. Diz assim, o propósito de Deus, dentro do corpo, é fazer com que eu e você se tornem uma coisa só. Agora, isso não vai acontecer se a gente não tiver a semelhança dele. Porque a grandeza de Deus está aqui para mim. Isso aqui para mim fala que Deus é grande. É que Deus, de repente, sendo o criador de tudo, se achou na forma de homem. Pensa nisso, querido. Se Deus, para entrar no universo, ele teve que abaixar. Querido, para Deus entrar dentro do universo, ele teve que diminuir muito. Deus no mundo dele, no mundo que ele sempre viveu, no mundo incriado, Deus no seu mundo incriado, não tem necessidade de olhar para cima. O que está acima dele? Deus no seu mundo incriado, não precisa olhar para a esquerda nem para a direita, não tem nada para cá, não tem nada para lá, não tem nada para lá e nem para cá que não seja Deus, porque Deus é maior do que ele criou. Agora, quando ele fala assim, eu criei, e eu arrumei um problema para mim, porque agora eu criei e eu tenho que entrar dentro do mundo dele. É igual eu olho para os meus filhos, tem hora que eu digo assim, eu coloquei no mundo, agora eu tenho que entrar no mundo deles. E para eu entrar no mundo da Ana Júlia, tem hora que eu fico assim, do papai. Entre eu e ela está dizendo, esse cara é legal. Está falando a minha língua. Aí vem um catedrático aqui, está dizendo, que ser humano mais baixo. Um anjo, irmão. Um anjo olhando para a grandeza de Deus, um anjo que voa ao redor do trono e olha para a santidade de Deus, para a glória de Deus, e um olha para dentro do olho do outro e diz assim, você viu o que eu vi? O outro diz, o que você viu? Ele é santo, e o outro diz, é santo, e ele diz, é santo, e o outro diz, é santo, e é santo. Aí um anjo querido, agora lá no parapeito da eternidade, olhando para Deus na forma de homem. Um anjo não entendia isso, não. Vai botar isso na cabeça de um anjo. Não, aquele que está na cruz agora me criou. Aquele que está morrendo. Um Deus que não conhece morte agora está morrendo. Ele teve que criar uma maneira de morrer para não me perder e nem perder você. Não, você não está entendendo onde é que eu quero chegar. Esse negócio de Deus querer ser um em nós e nós ser um em Deus é coisa séria para Deus. Custou a humilhação profunda de Deus.
E eu não entendo por que nós crentes não conseguimos nos humilhar nem um pouquinho para considerar, querido, que esse projeto é de Deus e essa oração foi Deus que fez e foi essa oração que precisa ser respondida e não depende mais de Deus para ela ser respondida, depende da minha e da sua atitude de sermos igual a Ele. Aleluia! Esse Deus resolveu ficar louco e se achou na forma de homem. E não apenas isso, olha só, diga assim, se fosse um homem lá da Casa Branca, ainda seria uma coisa assim para a gente considerar, né, irmão? Mas diga assim, o homem não veio para ser presidente de nenhuma nação. Ele veio para ser o que mesmo? Servo. E humilhou-se e se tornou servo. E obedeceu até a morte. A morte de cruz. Vamos orar. Vamos orar. Esse ar-condicionado está um pouquinho gelado, né? Mas o coração está queimando aqui dentro. Eu conheço o poder de Deus, mas eu já não estou mais satisfeito em conhecer o poder de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu também conheço o poder do Obama, o poder dos presidentes da terra, e não conheço eles. Uma reunião que é feita lá no Congresso, uma reunião que é feita lá na Casa Branca, um papel que é assinado, um decreto que é feito e liberado, eu sofro o impacto do poder daquela assinatura. Sim ou não? Sim ou não? Mas eu não conheço o Obama. Eu nunca joguei golfe com o Obama. Eu nunca sentei à mesa com o Obama. E com outro presidente. Mas eu sofro todos os dias o impacto do poder deles. Os homens conhecem o poder de Deus. Os homens conhecem o impacto dos decretos de Deus. Os homens conhecem os desígnios de Deus sendo manifestados na terra. Mas Deus não está nos chamando para conhecer o seu poder apenas. Deus está nos convidando a ter relacionamento para nós nos tornarmos como Ele na terra. Querido, eu quero te dizer que essa noite Deus te trouxe aqui só por um propósito, talvez. Para te lembrar que existe uma oração que foi feita a teu respeito. Diga assim, tem uma oração que foi feita por você. E quem orou foi o próprio Deus na forma de homem. E tudo que Jesus orou, o Pai ouviu. Escute aqui, tudo que Jesus orou, o Pai ouviu. Ele disse no túmulo de Lázaro, Pai, eu estou orando, não porque eu duvide que o Senhor me ouve, porque o Senhor sempre me ouve. Mas é para que eles creiam que tu me enviaste. Querido, eu quero te dizer que a oração de Jesus por você já está ouvida pelo Deus que criou todas as coisas. Essa oração não vai ficar sem resposta. Creia o inferno ou sim ou não. Essa oração não vai ficar sem resposta. Curva a sua cabeça, vamos orar. Qual é a tua dificuldade, querido, em ser em atitudes como Deus? Qual é a resistência de você se tornar um em Cristo? Tem gente que está aqui que a dificuldade dele é porque ele não conhece a Deus, porque ele não tem uma aliança com Cristo. Você nunca vai ser como Deus se você não aceitar a proposta de Deus que está em Cristo. Você só pode ser um com Deus
quando você abriu o seu coração para aceitar o amor de Deus, que foi manifesto no Senhor Jesus Cristo. Então, se você nunca fez essa entrega, se você nunca se entregou voluntariamente, depois que você ouviu a palavra, eu li um texto aqui hoje dizendo, eles ouviram e creram na tua palavra. Não foi isso que eu li? Quando você crê, você aceita, você abre o seu coração, então você começa a abrir o seu relacionamento. Agora,